Meu nome é Renato, tenho 32 anos, e até pouco tempo eu trabalhava como técnico de manutenção em um prédio corporativo gigantesco aqui em São Paulo. Era o tipo de lugar onde o chão brilha mais que meu futuro na época, e todo mundo anda com aquela pressa arrogante, como se o ar ali custasse por minuto. Eu sempre fui o cara que resolve tudo, mas ninguém olha nos olhos. O sensor da porta travou? Chamam o Renato. O ar-condicionado apagou no meio de uma reunião importante? Chamam o Renato. Só que quando eu aparecia, era quase como se eu fosse um pop-up chato da internet. Todo mundo queria fechar rápido. Tinha um andar em especial onde eu evitava ir, o 27º, onde ficava a diretoria da empresa que alugava os maiores espaços. Ali era outro planeta. Gente bem vestida, perfume caro e aquela mania de falar inglês até para pedir café. Só que foi justamente nesse andar que minha vida virou de cabeça para baixo. Em uma terça-feira qualquer, me chamaram porque uma sala tinha ficado sem luz. Simples. Coisa de painel. Cheguei lá com minha maleta, passei crachá, entrei e dei de cara com uma reunião pesadíssima. Pessoas tensas, papéis por toda parte, uma tela mostrando relatórios que pareciam código secreto. A moça da recepção tentou me mandar esperar, mas o diretor da área, um cara que eu só conhecia de ouvir falar, levantou a mão e mandou me deixar passar. Quando entrei, percebi que o problema não era só a iluminação. A energia do ambiente inteiro estava estranha. A tensão era quase palpável. Resolve isso rápido, por favor, ele falou sem olhar para mim. Enquanto eu mexia no painel lateral, ouvi fragmentos de conversa. Coisas sobre um contrato enorme que poderia afundar a empresa caso algo desse errado. Lucros, fraudes, auditoria, e um nome repetido várias vezes, Eric Duarte. Meu coração gelou. Porque Eric Duarte era justamente o cara que estava saindo com minha ex. A ex que me traiu e ainda disse que eu devia me conformar porque algumas pessoas nascem para serem irrelevantes. Engraçado como o universo tem suas sincronias sinistras. Quando finalizei o concerto e a luz voltou, descobri por acidente algo que ninguém ali tinha percebido. Havia uma inconsistência simples no sistema de energia que poderia explicar um problema no servidor deles. O mesmo servidor que sustentava os relatórios suspeitos que eles estavam discutindo. E eu tinha prova na palma da mão. Só que quando tentei explicar, ninguém me deixou terminar. Fui interrompido 2 vezes. Uma mulher riu baixinho. O diretor disse que eles já estavam lidando com isso. Eu só abaixei a cabeça e saí, mas por dentro algo tinha mudado. Porque eu sabia que aquilo que ouvi, e aquilo que descobri, podia virar o jogo para muita gente. E pela primeira vez desde a traição, eu senti a faísca de algo que eu achava que tinha perdido, vontade de lutar. Depois daquele dia no 27º andar, eu voltei para casa com a cabeça zunindo. Eu me sentia como alguém que tropeçou em um cofre aberto cheio de segredos, mas ninguém percebeu que eu estava lá. Era uma sensação estranha, quase intoxicante. Passei a noite revisando mentalmente tudo que ouvi. A fraude. O nome do Eric. O contrato gigante que estava para estourar. E a tal inconsistência que eu encontrei no sistema de energia, que podia ser exatamente a pista que aquele pessoal arrogante não tinha. Eu pensei em simplesmente esquecer, seguir minha vida. Mas aí lembrei da minha ex dizendo que eu tinha cara de manutenção, e que isso seria o máximo que eu chegaria na vida. Lembrei de como o Eric me encarou na época, com aquele ar de vencedor barato. Aquilo acendeu um fogo em mim que eu nem sabia que existia. No dia seguinte, voltei ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Só que eu já estava com um plano nascendo. Não era vingança, ainda. Era mais uma necessidade de provar que eu não era descartável. Quando chamaram de novo para o 27º andar, agora por causa de um suposto problema no ar-condicionado, eu soube que era minha chance. O sistema de energia e o sistema de climatização tinham um painel compartilhado. Era o motivo perfeito para eu acessar de novo. Cheguei lá e o clima estava ainda pior. Gente andando de um lado pro outro, telefone tocando sem parar. Parecia o fim do mundo corporativo. Enquanto fingia checar o painel, confirmei o que já suspeitava. A inconsistência não era um erro comum. Alguém tinha mexido ali. E o rastro digital apontava para uma divisa de rede usada pela diretoria. Eu respirei fundo. Aquilo era grande demais. Quando terminei o serviço, o diretor, o mesmo que tinha me ignorado no dia anterior, me chamou no canto.
Você ouviu alguma coisa ontem? Ele perguntou, como quem cheira problema. Eu poderia ter mentido. Poderia ter dito que não. Mas aquele olhar dele me cutucou de um jeito estranho. Como se ele estivesse acostumado a gente que abaixa a cabeça. Ouvi, respondi. E encontrei algo no sistema. Só não quiseram escutar ontem. Ele arqueou a sobrancelha, surpreso pelo jeito que falei. E o que exatamente você acha que encontrou? Acho não. Eu sei. E posso provar. Foi ali que percebi, eu tinha a carta que eles estavam desesperados para encontrar. E que ninguém esperava que viesse de um cara como eu. Mas antes que ele pudesse continuar a conversa, alguém chamou o nome dele e ele saiu às pressas, deixando a frase no ar. Naquele momento, eu entendi perfeitamente o jogo. E pela primeira vez, eu estava pronto para jogar também. Depois daquele quase confronto com o diretor, eu desci para o subsolo onde ficava a sala de manutenção. Ali era meu território, meu pequeno reino de ferramentas, cabos e máquinas barulhentas que ninguém entendia. Era o único lugar onde eu conseguia pensar sem ser tratado como acessório. Peguei meu celular, conectei no sistema interno que eu já tinha estudado por anos e comecei a puxar os logs com mais calma. A inconsistência estava lá, clara como o dia. Alguém tinha manipulado o fluxo de energia para sobrecarregar um servidor específico. E pelo horário, aquilo tinha sido feito na madrugada. Até aí, nada chocante. O problema é que a assinatura digital usada naquele acesso batia com um terminal registrado no nome dele. Eric Duarte. Meu estômago embrulhou, mas não de tristeza. Era um misto de ironia e adrenalina. O cara que destruiu meu relacionamento estava metido até o pescoço em um esquema que podia dar cadeia. Continuei investigando. E foi aí que encontrei algo ainda mais suculento: registros de arquivos apagados, logs mascarados de forma amadora e uma planilha usada como controle interno. A audácia era quase poética. Era como se ele tivesse certeza de que nunca seria pego. Eu passei mais de 1 hora vasculhando tudo. Quando terminei, eu tinha provas suficientes para derrubar metade do andar 27. E, sim, principalmente o Eric. Respirei fundo e tomei a decisão que ia mudar tudo. Enviei os arquivos diretamente para o e-mail do diretor. Sem mensagem. Sem explicação. Somente o pacote completo, limpinho e organizado. Eu queria ver a reação dele quando percebesse de onde veio a solução. Menos de 15 minutos depois, meu rádio corporativo apitou. Alto, estridente. Renato, suba para o 27º. Agora. A voz era a do diretor. E ele não parecia irritado. Ele parecia elétrico. Quando cheguei lá, a recepcionista me olhou como se eu tivesse virado uma figura importante da noite para o dia. Me chamaram para dentro da sala de reunião. O clima era completamente diferente de todas as vezes anteriores. Não tinha arrogância. Não tinha desdém. Só tensão e expectativa. O diretor me encarou de frente, apoiado na mesa. Foi você que enviou isso? Perguntou, mostrando o tablet com meus arquivos. Fui eu. Ele passou a mão no rosto, como quem tenta absorver tudo. Isso pode salvar a empresa inteira, ele disse. Você tem noção do tamanho disso? Eu dei de ombros. Só fiz meu trabalho. Só que dessa vez, vocês ouviram. O diretor soltou um riso nervoso e balançou a cabeça. A gente precisa conversar sobre o seu futuro aqui. Antes que eu pudesse responder, a porta abriu. Eric entrou, esbaforido, pálido, parecendo que tinha visto o próprio fim chegando de elevador panorâmico. Quando me viu sentado ali, ao lado do diretor, ele travou. E naquele momento, eu soube que a vida estava prestes a me devolver tudo o que um dia me tirou. O Eric ficou parado na porta, branco como papel molhado. Ele tentou abrir a boca, mas o diretor levantou a mão, mandando ele esperar. A autoridade naquele gesto quase fez o ar mudar de densidade. Eu permaneci sentado. Pela primeira vez em muito tempo, eu não era o cara que carrega a ferramenta e fala só quando chamo. Ali eu era a peça que faltava no quebra-cabeça deles. O diretor virou o tablet para frente e mostrou para o Eric. Isso aqui te parece familiar? O Eric engoliu seco. Eu vi o instante exato em que ele percebeu que estava acabado. O jeito que o maxilar dele travou. O suor surgindo perto da orelha. A postura murchando. Foi quase poético. Isso tá fora de contexto, ele tentou dizer,
tropeçando nas palavras. Não está, respondi antes que o diretor falasse. Os logs são claros. Você mexeu no sistema de madrugada, mascarou o arquivo, sabotou o servidor. Foi você que começou a derrubar a empresa sem perceber. Ele me encarou como se só naquele momento tivesse lembrado de quem eu era. Você não tinha direito de mexer nisso. E você tinha direito de me chamar de fracasso? Perguntei, sem levantar a voz. A expressão dele se desfez. O diretor observava tudo em silêncio, mas com aquele olhar de quem está conectando peça por peça. Duarte, ele disse, seco. Você está suspenso. E, sinceramente, eu recomendo que você arranje um advogado. O Eric abriu a boca para protestar, mas a recepcionista apareceu na porta, chamando o diretor para uma reunião urgente com o jurídico. Ele saiu, deixando nós dois ali. Eu e o cara que tinha destruído meu relacionamento, agora completamente vulnerável na minha frente. Ele se aproximou, falando baixo. Cara, por que você fez isso comigo? Eu ri de leve. Você fez isso com você mesmo. Eu só parei de fingir que não via. Ele respirou fundo, tentando recuperar um pouco de dignidade, mas já era tarde. Quando saiu da sala, quase tropeçou na própria sombra. Minutos depois, o diretor voltou. Renato, vamos resolver uma coisa, ele disse, puxando uma cadeira ao meu lado. Você não pertence ao subsolo. Quero você aqui em cima. Não como o cara da manutenção. Como analista técnico. Salário maior. Benefícios melhores. E, se continuar mostrando esse nível de competência, isso aqui pode ser só o começo. Aquilo bateu mais forte do que qualquer vingança poderia bater. Não era só sobre ganhar. Era sobre finalmente ser visto. Eu aceitei sem hesitar. Nas semanas seguintes, tudo aconteceu rápido. O escândalo estourou. O jurídico entrou de cabeça. O nome do Eric rodou em todos os departamentos. Ele foi desligado oficialmente, e a empresa ainda entrou com um processo contra ele. Eu acompanhei tudo com uma calma quase estranha, como quem assiste o fim de uma novela que já sabia o final. E a minha ex? Ela me mandou mensagem. Mais de uma. Dizendo que não imaginava que eu tinha tanto potencial. Perguntando se podíamos conversar. Eu simplesmente respondi: hoje eu escolho quem me escolhe. E deixei no vácuo. A vida tem um jeito curioso de equilibrar as coisas. Mostrar que ninguém é definido pelo cargo, pelo uniforme ou pela forma como os outros enxergam. Às vezes, a pessoa que passa despercebida no corredor é justamente quem segura o fio que pode derrubar ou salvar um império inteiro. E nesse caso, eu segurei o fio. E puxei na hora certa. E aí, curtiu a história? Se quiser mais relatos assim, cheios de drama, reviravoltas e aquela sensação de meu Deus, isso podia ter acontecido comigo, já sabe o que fazer. Se inscreve no canal. Deixa o like para fortalecer. Comenta aqui embaixo o que você faria no lugar do Renato. Isso ajuda muito o canal a crescer e me faz trazer mais histórias como essa. Valeu por assistir até o final, e até a próxima.